Olá, Ana Luísa. Questão número 3, página 20 do livro 9, né? Sim, Ana, deixa eu ver aqui, poupar aqui. Vamos ganhar tempo aqui. Isso aqui é uma espira, tem essa forma retangular. Essa espira está passando uma corrente aqui no sentido horário, uma corrente de 20. Ao lado tem um fio muito longo onde passa uma corrente de 30 para cima. E ele deu essas distâncias. Esse comprimento aqui, ó, 30 centímetros. Esse comprimento aqui, B8. E a distância desse lado da espira até o fio é um pedacinho A que vale 1 centímetro. Até aí tudo bem. Então o que ele pede aí é a força resultante que atua na espira. A primeira coisa que você tem que ver é o seguinte. Veja só, presta atenção, olha só. Essa corrente, tá vendo essa corrente aqui desse fio? Ela cria campo magnético aqui nessa região. Essa corrente, ela cria um campo magnético aqui. E observe, exemplo, eu vou ter que estudar força por força, que vai aparecer 4 forças magnéticas. Nesse lado, nesse. Eu vou ter que estudar cada lado, separadamente. Veja só. Você pode prestar atenção numa coisa, Ana Luísa, veja só. Essa corrente vai criar um campo nesse lado aqui. Ó, corrente para cima, olha a mão esticada, ó, fecha a mão, então o campo aqui é entrando. Então aqui eu tenho um campo nesse lado, chamado de B1, e esse B1 ele é entrando. Ok? Então essa corrente de 30 que cria aqui nesse lado, nessa linha aqui, um campo, chamado entrando. E vamos fazer o seguinte, vamos calcular o B1. Então B1 é igual, é a constante vezes a corrente. Não é a corrente que está passando aqui, é essa corrente aqui, é ela quem cria o campo magnético, é essa corrente aqui, dividido, se é um fio reto passando corrente criando campo magnético, é 2π vezes a distância do condutor até o ponto que você quer analisar, esse ponto aqui, vezes essa distância aqui, ó, do fio ao ponto Azinho, 1 centímetro, não é? Então eu vou chamar aqui de R, lá na fórmula que eu coloquei para vocês, R, que é a distância do fio que passa a corrente até o ponto que eu quero estudar, que é essa linha aqui. Então vai ser a constante, é 4π vezes 10 a menos 7 sobre 2π vezes 10, 1 centímetro tem que ser em metro, 10 a menos 2. 10 a menos 2 vezes a corrente, né? Coloquei 4π dentro, falta a corrente 30. Então aqui vamos cortar aqui, aqui vai dar 2, vai dar 60. 60 vezes 10, sobe o menos 2, vai ficar 10 a menos 5. 10 a menos 5 Tesla. Pronto. Esse é o campo magnético nessa linha aqui. 60, 10 a menos 5. Agora veja bem, presta atenção. Agora vamos estudar a força. Esse fio aqui é só para você determinar o campo que é criado nessa região aqui, tá? Agora a força magnética é nesse lado. Aí você tem que ver, ó, a corrente 2, ó, ela tá aqui, ó, essa I2 aqui, ó, ela tá aqui assim para cima, ó. Lembra da regra da mão direita para força? Esses 4 dedos, o campo. Isso aqui é a corrente, na palma da mão fica a força. Então aqui o campo é entrando, ó, Ana Luísa, ó. Não vou esticar muito porque senão bate aqui no meu celular. Ó, campo entrando, ó os meus dedos aqui, campo entrando, corrente para cima. Agora veja para onde é que está o lápis. O lápis é a força, ó, tá para cá. Então quer dizer que a força magnética, ela tá assim, né, Ana? Essa força magnética, eu vou dar um nome para ela. Essa força magnética eu vou chamar de F1. Essa é F1. Então vamos calcular F1. Então eu tenho um fio que está imerso, que aqui tem campo magnético, campo magnético, campo magnético, campo magnético. Então eu tenho um pedaço de fio que está imerso no campo. Então é a fórmula do Biot. Então você pega campo vezes a corrente que passa aqui na espira, vezes o comprimento do fio aqui, vezes o seno de θ. Quanto é o campo aqui nessa região desse pedaço de fio? O campo 60
vezes 10 a menos 5. Vezes, quanto é a corrente? 20. Quanto é o comprimento? Esse comprimento aqui, 30 centímetros, tem que ser em metros. 3 vezes 10 a menos 1. Vezes o seno de θ. Opa! Campo magnético está entrando. O campo magnético está assim. E o fio está assim, ó. Ó. O fio está assim e o campo está assim, entrando. Quantos graus eles fazem? 90 graus. Não é? Porque esse ângulo aqui da fórmula é o ângulo entre o fio e o campo magnético. Ó. Campo magnético e o fio fazem 90. Sendo de 90 vale 1. Então isso vai dar quanto, Ana? Vai dar 3.600. 3.600. Coitado, tá certo, tá. 60, 10 a menos 5. Ok. 60, 10 a menos 5 vezes a corrente 20. Ok. O comprimento 30 centímetros. Dá 0,3, 3, 10 a menos 1. 3.600 vezes 10 a menos 6. Isso dá quanto? Vai dar 3,6 vezes 10 a menos 3 newtons. Esse é o valor da força nesse lado da espira. Ok? Beleza? Muito bem. Agora vamos estudar esse lado aqui, ó. Presta atenção aqui. É verdade que essa corrente aqui, ela cria campo magnético aqui, ó, aqui. Mas aí os pontos aqui são distintos, ó. As distâncias são diferentes. Então aqui tem uma infinidade de pontos e tem uma infinidade de valores de campo magnético. Aqui não, porque a distância aqui é a mesma. Então esse campo magnético que eu calculei aqui, ele é o mesmo. Ok? Bom, mas eu sei que eu tenho diversos campos magnéticos aqui, diversos, ok? Muito bem. Aqui desse lado, a mesma coisa. Agora veja só, quando você olha aqui a corrente, pelo menos eu consigo saber se o campo aqui é entrando, né? Em qualquer lado aqui, qualquer lugar aqui, o campo é entrando, ó, corrente para cima, ó, qualquer ponto é entrando. Agora os valores são diferentes porque depende do ponto que você está estudando. Aqui não teve problema, porque a distância, ó, é a mesma. Então, qualquer ponto aqui, mas quando você for para esse lado, aí vai depender do ponto. Muito bem. Então, o campo aqui é entrando. Então, corrente, eu vou ficar em pé. Peraí, viu? Ó, campo entrando, corrente tá para lá, ó. Palma da mão tá a força. Ó, então a força está para cima. Então, eu tenho uma força magnética para cá. Vou chamar essa força 2, certo? Essa é a força 2. Aí, essa corrente, ela faz isso. Ela vem, desce aqui, né? Essa corrente vai descer aqui. Peraí, Joana. Essa corrente desce aqui. E essa corrente passa aqui. Pronto. Essa corrente, quando passar aqui, ó, anda. Ó, campo aqui entrando. Corrente tá para lá. Então, ó. A força está para cá. Então a força está para baixo. Essa é a F3. Pronto. Essa é a F3. Aí o que acontece, Ana? O que ocorre é que quando você for calcular F2 e F3, veja só o que vai acontecer. A corrente vai ser a mesma. O comprimento do fio é o mesmo. O ângulo vai ser 90. E o campo magnético que tiver aqui desse lado, campo magnético médio aqui, né, porque são diversos campos, é o mesmo que você vai ter aqui. Então significa dizer que a força 2 e a força 3, elas são iguais. Se a força 2 e a força 3, elas são iguais, você chega a essa conclusão, significa dizer que essa força aqui anula o efeito dessa. Pronto, então essa anula o efeito dessa. Essa daqui tem um valor de 3,6, 10 a menos 6. Agora eu vou fazer o seguinte para a gente fechar a questão. Eu vou calcular o campo magnético aqui. Vai ser diferente, né? Que a distância agora é diferente. Vamos lá, eu vou chamar campo magnético 2. Ele continua sendo entrando, só que o valor é diferente. Então vamos lá. B2 é igual constante, corrente, 2π vezes R.
4π vezes 10 a menos 6, vezes a corrente. A corrente é essa aqui, que é essa quem gera o campo nessa região. 30 dividido por 2π, a distância do fio ao, essa distância aqui, do ponto que a gente está estudando, que são esses pontos aqui, para o fio. Vai ser 9, 8 mais 1, 9 centímetros. É 9 vezes 10 a menos 2, né? 9 vezes 10 a menos 2. Pronto. Aí eu corto aqui, corto aqui. Aqui eu posso fazer o seguinte. 30 vezes 4 dá 120. Posso fazer diferente, né? Eu posso fazer assim. 4 por 2 vai dar 2. 2 vezes 30 vai dar 60. 60 sobre 9 vai dar 60 sobre 9. Por 3 vai dar 20 terços. 20 terços vezes 10 a menos 4. Vezes 10 a menos 4. Tesla. Pronto. Vamos ver se eu não errei nada. Cortei, cortei. Simplifica aqui, vai dar 2, vai dar 60. 60 sobre 9. 60 por 3 dá 20. 9 por 3 vai dar 3. Ok, Tesla. Tudo certinho, né? Muito bem, agora vamos calcular a força magnética 4. A força magnética 4. Pronto. Veja bem, o campo aqui é entrando. Corrente para cá. Na palma da mão está a força. Então observe, ó, que a força para onde vai ficar? Vai ficar para a direita. Então a força F4 ela está para cá. Para calcular essa força é a fórmula do Biot. Então será igual Biot seno de θ. Quanto é o campo? 2, 20 terços vezes 10 a menos 4. Vezes a corrente que passa aqui, são 20. Vezes o comprimento desse fio, 30 centímetros, é 3 vezes 10 a menos 1. Vezes 190 a 1. Aí eu corto aqui, aí vai ficar quanto? Vai ficar 400, né? Vai dar 400 vezes 10 a menos 5. Tá certo isso aqui? Coitado, é 20 terços, 10 a menos 4. Ok. 10 a menos 4. Vezes, aqui a corrente, 20. O comprimento do fio, 30, 103, 10. Beleza. Então aqui vai me dar 400. Vezes 10 a menos 5. 10 a menos 5. Então, isso vai ficar 4 vezes 10 a quanto? Aqui dá 2. 4 vezes 10 a menos 3 newtons. 4, 10 a menos 3. 4, 10 a menos 3. 4, 10 a menos 3. Então, esse 4, 10 a menos 3, como essas forças aqui têm sentidos opostos, eu vou subtrair, né? Então, vai ficar 4, 10 a menos 3, menos 3,6, dá 0,4, mas eu não estou vendo nenhuma alternativa aqui para 0,4. Será que eu errei alguma continha aqui, Ana Luísa? Deixa eu ver aqui. Será que foi aqui nesse campo? Deixa eu ver se foi. Corrente, 30, 2π, 8 mais 1 dá 9, 10 a menos 2, cortei, 2, 60, 60 por 9, 60 por 3 dá 20, 20 terços, 10 a menos 4. 20 terços, 10 a menos 4. Não estou vendo nenhum erro. Ah, tem. Eu coloquei aqui, ó. Aqui é 10 a menos 7.
Coloquei 10 a menos 6 aqui, Ana. Ó, 10 a menos 7. Então isso aqui vai ficar a menos 5. Menos 5. Aqui vem menos 5. Então aqui vai dar menos 6. Aqui vai dar menos 6. Então aqui para ficar 10 a menos 3, então aqui vai dar 0,4. 410 a menos 6 vai ficar 0,4. 10 a menos 3 newtons. Tá vendo aí, Ana? Um errozinho, ó. Esqueci ali na hora que eu coloquei, era 4π 10 a menos 7. Eu coloquei 4π 10 a menos 6. Pronto. Agora, como são sentidos opostos, eu vou subtrair, né? Essa força já anulou essa. Eu agora vou subtrair. Vou pegar a força maior menos a força menor. Então, a força resultante será igual a 3,6, 10 a menos 3, menos 0,4, vezes 10 a menos 3. Então, isso vai dar 3,2 vezes 10 a menos 3 newtons. Então, isso daqui, a alternativa, Ana, vai dar a letra C. Aí, Ana. Beleza, trabalhosa essa, viu? Mas é uma questão inteligente, ó. Veja só, quando você olhar aí, aqui é 10 a menos 7. Eu tinha colocado 10 a menos 6, já vi que a resposta não ia dar. Mas agora fechou. Beleza? Até mais.